E ó, prepara que teremos aí prisões, viu? Agora já fica claro que a Polícia Federal tem provas para prender o senador Marcos Duval. Marcos Duval cometeu inúmeros crimes durante aí as investigações dos atos terroristas de 8 de janeiro, mas inúmeros crimes. Para piorar, a polícia também tem provas aí para prender o Bolsonaro nesse caso aí, é o que eu tô falando. Estão esperando sair o Augusto Aras para que o Bolsonaro seja preso. Tudo tá levando a crer isso, porque são muitas provas para prender o Bolsonaro já. Antes do Augusto Aras sair, é possível que tenhamos novas prisões. Mas, olha, a coisa deve se dar depois que ele sair. Então, Marcos Duval está aí em pânico. Vazaram mensagens do Marcos Duval sobre o caso em que ele, Marcos Duval, ele estava bravo numa live discutindo com os fascistas do MBL, duas vertentes diferentes do fascismo, MBL e o bolsonarismo. Estava ali brigando entre si e ali ele acabou dizendo, dá pra ver na live, ele estava de cabeça quente, ele estava bravo, que o Bolsonaro o coagiu para fazer um plano para grampear o Alexandre de Moraes. Aquilo começou, virou uma investigação. No curso dessa investigação, o Marcos Duval acabou tendo o celular apreendido. Ele teve o celular apreendido, ele falou, não devo nem temo, estou todo contente, ok. Passados 2 meses, a Polícia Federal chegou e fez uma operação de busca e apreensão contra ele, e aí sim pegou o celular verdadeiro dele. Aí o Marcos Duval ficou doente, foi às pressas para o pronto-socorro do Senado Federal, com palpitações, problemas do coração. Ali, eu lembro que eu falei, ferrou, pegaram aí o Marcos Duval. Ali muita gente ficou preocupada. Pois bem, eis que começa a vazar algumas mensagens e conteúdo aí do celular do Marcos Duval. Até, inclusive, no relatório da Polícia Federal cita que tinha uma foto íntima ali, uma foto íntima, parece que da esposa do Marcos Duval, não confirmaram, viu, mas parece que da esposa dele, nada do Marcos Duval. Então saiba, a foto íntima no celular do Marcos Duval não tem nada a ver com um dos celulares apreendidos pela Polícia Federal, que tá cheio de fotos íntimas aí de um bolsonarista homem com fotos de outros homens seminus, ou seja, tem aí alguém que está no armário, tá no armário alguém aí e que está preocupado. Até outro dia eu falei, do pessoal aí que teve celular apreendido, só teve um que não queria entregar o celular, fez assim, fez escândalo, tá entrando na justiça para ver se consegue anular tudo que tá no celular dele, só tem um, que é o Ossip, mas pode ser que sejam outros aí, outro aí que seja outro que tem aí esse conteúdo íntimo. Então, esse do Marcos Duval não é o mesmo que eu estava falando outro dia. Pois bem, mas nas mensagens mostra o seguinte, primeiro que o Marcos Duval era um mitomaníaco. Tiago, o que é um mitomaníaco? Mitomaníaco é uma pessoa que cria histórias na própria cabeça e começa a acreditar nessas histórias aí conta para todo mundo. Então, um contador de histórias de mentiras. Por exemplo, quando ele diz que trabalhou na SWAT, quando ele diz que deu curso para o exército americano, ele acredita, ele fala assim acreditando naquilo, mas é mentira. Então ele sempre engrandece as histórias dele, colocando a si mesmo no centro das atenções, como se ele fosse muito mais importante do que é. E isso ficou claríssimo nas mensagens que vazaram, que eu vou te mostrar algumas já já. Porém, a pior parte é o seguinte, o Marcos Duval fala que ele realmente tinha um plano para tirar o Alexandre de Moraes da relatoria do caso dos atos antidemocráticos. E ele confessa isso nas mensagens. Vou te mostrar aqui. Numa das mensagens, um tal de Elmo diz para ele, o que precisar de mim, só falar, né? Se precisar de nós é só falar. Se precisar estar junto aí com você, é só falar. Tamo junto na alegria e na tristeza. Aí o senador Marcos Duval SWAT. Esse é o nome que ele colocou no próprio WhatsApp dele, tá? Quando você cria um WhatsApp, você coloca ali seu nome, ele colocou senador Marcos SWAT. Ele nem colocou o sobrenome dele, ele é o Marcos SWAT, tá? Aí ele diz, estou há 2 anos trabalhando para prender Alexandre de Moraes, diz aí Marcos Duval. Aí o Elmo diz, Elo está enviando essa música para você escutar e te dar uma força. Aí esse Elmo responde a mensagem dele e diz, batalha dura. Tá, essa é uma das mensagens. Aí, 13 de fevereiro, o Marcos Duval manda o conteúdo do depoimento dele aqui à Polícia Federal, que, vamos lembrar, está sob segredo de justiça. Então tá ali vazando um depoimento sob segredo de justiça, tá? Tá cometendo crime aí. Vamos lá. Falar sobre investigação em segredo de justiça, vazar isso, é crime, não pode. Tá, aí
Ele fala, esse é meu depoimento. Eu incluo, dá para ler aqui, ó, esse é o meu depoimento. Eu incluo o ministro Alexandre de Moraes e, intencionalmente, ele é obrigado, não, tecnicamente, ele é obrigado a sair da relatoria dos atos antidemocráticos. Aí ele, temos que passar para os influenciadores que o senador Duval abriu o caminho, dá para ver aqui? O senador Duval abriu o caminho para o afastamento do ministro e para o impeachment do Lula. O que dá a entender aqui é que esse Elmo, pesquisei, não achei quem é Elmo, pode ser um apelido. Esse Elmo, ele ajudava a coordenar o gabinete do ódio, então tinha que falar para os influenciadores que esse era o plano, e de fato foi o que aconteceu. Que foi justo quando os influenciadores bolsonaristas passaram a defender a tese de que, eu até comentei isso na época, tese burra, que ia levar o Marcos Duval à prisão. Falei, ó, quem voltar aos vídeos de fevereiro do Plantão Brasil viu que o Thiago dos Reis avisou, isso vai levar o Durval à prisão. Prisão, vai ser enjaulado, Marcos Duval. Pois bem, a tese de que, olha, o Marcos Duval falou com Alexandre de Moraes e ele falou para Alexandre, olha, querem te grampear. E aí o Alexandre de Moraes teria respondido, bom, vê mais aí sobre esse assunto e depois me reporta. E que porque o Alexandre de Moraes mandou o Marcos Duval em missão averiguar mais sobre esse assunto, o Alexandre de Moraes passa a ser parte do processo, logo ele não pode ser o juiz. Estamos falando aqui de um mentiroso da pior espécie, um mentiroso compulsivo, mitomania. Acreditar na palavra dele é fogo, né? Tá, mesmo assim, olha, ele tem uma conversa informal em que ele fala uma coisa, um cara que todo mundo sabe que é mentiroso. Olha, pelo que eu vi aqui nas mensagens e pelas reações aí de alguns políticos, eu percebi que todo mundo em Brasília considera o Marcos Duval um cara tóxico e extremamente mentiroso. Ninguém acredita em nada do que ele fala, em absolutamente nada. Mais do que isso, ele repete as mesmas mentiras para todo mundo. E aí, quando uma pessoa fala com a outra e falar sobre ele, as duas vêm, pô, esse cara com a mesma historinha pra cima de todo mundo. Ele acha que todo mundo é otário, igual os eleitores dele foram. Muitos ainda devem ser, né, patriotários. Alguns eu tenho certeza que não mais. Porque, olha, é um negócio assim. Tá, aí o Marcos Duval fica nessa tese, essa era a tese dele. Aí ele mostra, aí tem a prova aí, a Polícia Federal mostrando que, olha, realmente essa era uma estratégia dele. Ele diz aí que era estratégia dele. O fato é o seguinte, aí eu vou te dizer, o Marcos Duval está mentindo nessas mensagens também. O Marcos Duval, na primeira vez que ele falou do caso, ele realmente falou que o Bolsonaro coagiu para gravar o Alexandre de Moraes. Depois, no dia seguinte, o Marcos Duval e o Flávio Bolsonaro tiveram uma conversa e o Marcos Duval mudou completamente a versão. E aí ele começou com essa história aí. Então essa foi a história que ele arranjou para não ser cancelado lá na extrema-direita, para que não sei o que acontecesse, que não sei qual foi a conversa. Ele mudou em cerca de 15 horas. Nas 15 primeiras horas ele sustentou aquilo, depois ele mudou. Depois a conversa com o Flávio. E aí ele veio com essa aí. Então, falar que aquela era a estratégia dele, não sei o que, se tornou depois uma mudança de curso, mas ele estava bravo e acabou falando que não devia, coisa que o Marcos Duval faz muitas vezes. Tá, aí agora tem mais mensagens do Marcos Duval que mostram o seguinte, ele falava para as pessoas que ele tinha contatos na PGR. Eu tenho contatos aqui na Procuradoria-Geral da República e esses contatos aí já estão preparando a prisão do Alexandre de Moraes. Ó. Em conversas ele diz o seguinte, eu tenho um núcleo duro na Procuradoria-Geral da República para dar início a ações criminais contra Alexandre de Moraes. E aí, o próprio relatório da Polícia Federal, eu vou ler trecho do relatório da Polícia Federal, em vez de eu falar com as minhas palavras, palavras do relatório da Polícia Federal, do delegado. Em nenhum momento foram identificadas mensagens que possam traduzir a formação de uma espécie de equipe entre o senador Marcos Duval e a Procuradoria-Geral da República, a fim de tomarem alguma medida contra o ministro Alexandre de Moraes. Na verdade, na conversa com esses interlocutores, Duval envia o mesmo repertório de mensagens que encaminha para uma variedade de contatos. Não há sequer resposta ou diálogos que permitam demonstrar proximidade entre Duval e os procuradores da República sobre o assunto. Augusto Aras, por exemplo, reserva-se no direito de responder Duval em mais de uma vez com a mensagem: prerrogativas de senador hão de ser defendidas pelo Senado. Ele mandava para todo mundo, ele mandou até para Augusto Aras e para procuradores da República, resumindo tudo isso aí, o depoimento dele. Até para gente que já tinha acesso, ele mandou para falar, olha, e aí
como foi a historinha que ele narrava para todo mundo em Brasília. Diálogos aí do Marcos Duval, para ele falar, nossa, olha como foi boa a minha estratégia. Ele diz o seguinte, ele mostra aqui, ó. Olha os relatórios que provocamos na imprensa brasileira em um único dia, logo no dia após a declaração dele, ele começar aí com isso de que, olha, fui coagido para gravar o Alexandre de Moraes. Não, na verdade foi o Alexandre de Moraes quem me coagiu. Tá, ele, olha os relatórios que geramos na imprensa em um único dia, superou as expectativas. Essa primeira fase foi concluída. Essa missão foi provocar a imprensa e a sociedade para pedir aos seus representantes no Congresso as assinaturas para a abertura da CPMI sobre o dia 8 de janeiro. Olha, não era isso, mas foi o que ele conseguiu transformar para não pegar muito mal para ele. Só que, olha, se você quer os créditos, Marcos Duval, eu te dou os créditos. Então vamos dizer aí todos, que fica aí para os registros, que a CPI do dia 8 de janeiro começou graças ao Marcos Duval, ok? Graças a ele que começou aquela CPMI. Obrigado, Marcos Duval. Tivemos já a delação do Delgatti, tem aí já a careação da Carla Zambelli com Walter Delgatti. Tivemos aí inúmeras pessoas lá delatando o Bolsonaro e mostrando como o bolsonarismo é tóxico e como se há alguém que mandou que aquele pessoal fizesse tudo aquilo, que incentivou e que financiou, foi o pessoal do Bolsonaro. Então, muito obrigado, Marcos Duval, por fazer essa CPMI. E olha, tô dando um crédito de coisa que ele estava tentando puxar para ele na época e que nem é crédito dele, viu? Mas vamos mudar. Que os bolsonaristas achem que foi ele mesmo. Aí, ó, ele falava para todo mundo, esse é meu depoimento. Aí depois ele diz o seguinte, falando sobre o Bolsonaro. O Bolsonaro disse que não imaginava o que eu faria isso, e os generais não paravam de ligar para ele para dizer que descobriram minhas ações e parabenizando. Disse que a CPMI irá dar início ao fim do Lula e Xandão. Eu não acredito em uma palavra disso aí, nenhuma palavra. Eu duvido que o Bolsonaro tenha ligado parabenizando o Marcos Duval, dizendo, olha, parabéns aí, Marcos Duval, tá ok? Os generais estão me ligando, dando parabéns pela sua ação, Marcos Duval. Tá bom, claro que sim, pô, claro que sim. Mas você vê aí que teve conluio. Isso tudo aí que eu tô rindo, mas é crime de obstrução de justiça. E o Marcos Duval, quando ele mostra aí que ele estava em conluio com o Bolsonaro, ele dá para a Polícia Federal prova para prender os dois. Lembrando que quando teve uma reunião entre Marcos Duval, Daniel Silveira e Jair Bolsonaro, tanto o Daniel Silveira como o Bolsonaro jogaram tudo nas costas do Marcos Duval. O Marcos Duval jogou tudo nas costas do Daniel Silveira, mas todos os indícios que a Polícia Federal tem em mensagens, tanto do Marcos Duval como do Daniel Silveira, levam a crer que aquilo tudo foi um plano do Bolsonaro com o Daniel Silveira, e o Marcos Duval entrou depois, e ele entrou todo empolgado, né? Que ele entrou assim, nossa, acho que não, fui coagido. Não, entrou empolgado no plano. Então, tudo leva a crer que os três estavam em conluio, nenhum dos três é inocente nessa aí. Aí, olha só, Marcos Duval falando para outro contato, acredito que conseguimos o impeachment. O Xandão vai perder força e vai mergulhar. Bolsonaro está muito feliz e impressionado de eu ter feito tudo isso sozinho. Do jeito que o Bolsonaro é burro, eu não duvido do Bolsonaro ter ficado muito feliz mesmo. Isso eu não duvido nos dias seguintes. Mas eu avisei aqui na época em que os bolsonaristas estavam insistindo nessa tese, que olha, vai dar ruim para os três. Isso tudo é crime de obstrução de justiça. E o pior, se era para gravar o Alexandre de Moraes, ou se não era, e se era só para que no fim o Marcos Duval desse um depoimento dizendo que, olha, o Alexandre de Moraes participou disso para tirá-lo da relatoria, nos dois casos, o objetivo final era tirar o Alexandre de Moraes da relatoria do inquérito das milícias digitais. Ou seja, você tem aí um claríssimo crime de obstrução de justiça. Você está tentando criar uma fraude, seja ela por grampo ilegal, ou seja ela por uma mentira aí, vou criar um encontro com ele para falar isso, aquilo, para você mudar o relator de uma investigação.
Olha, mas de todos os crimes aí, não existe código, no Código Penal, não existe o crime de obstrução de justiça. Mas de todos os crimes que acabam configurando obstrução de justiça, eu vou falar. Marcos Duval e o Bolsonaro, pelo menos o Bolsonaro aí, contando esse, tá gabaritando o Código Penal. Se fosse uma prova, eu ia falar, pô, conseguiu todas, hein, cara? Todas. Se contar os processos todos, a recompra do Rolex, lá no caso das joias, aqui no grampo contra o Alexandre de Moraes, no processo lá do Walter Delgatti, o negócio da urna para acabar com o processo no TSE, depois mandar o Walter Delgatti assumir ali o feito de um possível grampo contra o Alexandre de Moraes, tudo isso, olha, é tanto caso de obstrução de justiça que já era para ter uns 10 mandados de prisão aí contra cada um deles. E ainda não tem. Então, tudo leva a crer que o que estão falando aí muitas fontes é verdade. Estão esperando o Procurador-Geral da República, ó. E, inclusive, tem fontes aí de que o Augusto Aras está querendo agradar o Lula nos últimos dias aí. Ele sabe que não vai ficar, mas ele quer manter parte da equipe dele na cúpula. Então ele está tentando agradar o Lula. Ai, Inscreva-se no canal. Falou!